interessante é o E-Solution Cast, um podcast para mentes inquietas, onde a gente discute o presente, os desafios presentes e o futuro da hospitalidade. E hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, como todos os outros que a gente costuma falar aqui, claro, mas eu acho que hoje tem um tempero especial, tem um ponto muito específico que a gente vai conseguir falar um pouco mais e trazer o convidado que a gente trouxe também. A importância de um TI estruturado na hospitalidade. Uma área, né, às vezes muito injustiçada em alguns aspectos, vamos falar sobre isso também. E como essa área como ela já atua de maneira muito essencial no setor, né, a estruturação para que tudo funcione bem, a operação corra bem. E hoje nós estamos aqui com o Edson Mendonça, CIO da Hub Service, e o Carmelito Júnior, nosso CEO aqui da E-Solution, trazendo também essa mente inquieta, essas duas mentes inquietas para a gente falar um pouquinho. Fernando, como sempre, meu companheiro. Bom, sejam bem-vindos aqui nesse momento de trocar ideias, né? Bom, primeiramente eu gostaria que vocês se apresentassem, Edson e Carmelito. Sejam bem-vindos aí. Bom, pensando por mim, obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês, participando desse projeto, que é excelente, bem acompanhado aí, então de parabéns. Eu sou engenheiro de formação, né, onde eu trouxe essa curiosidade de criança mesmo, onde eu peguei a curiosidade e transformei isso em profissão, né? Então trabalho como profissional de TI há 25 anos, isso declara um pouco da minha experiência e da minha jornada de mercado, olhando para a hospitalidade já há 15 anos, né, para o negócio de turismo, hospitalidade. E hoje estou dentro da Hub Service, que é uma empresa que olha para a tecnologia, que ajuda hotéis voltados para turismo a facilitar essa jornada dentro da multipropriedade. E paralelo a isso, eu também sou produtor rural. Nos finais de semana ando de moto, né, aonde faço aí uma higienização, uma higiene mental para que eu possa continuar conduzindo essa jornada, esse processo aí que é tão desafiador. Perfeito, Edson. Então, pessoal, acho que aqui nesse Solution todo mundo me conhece, né? Mas já tem um tempo no mercado também. Meu nome é Carmelito Júnior, eu sou a CEO da Solution e estou no mercado há 22 anos no mercado de hospitalidade, né? Então eu já tenho um tempo. E não sou tão velho quanto o Edson, né? Mas o Edson tem um pouco mais de experiência que eu, mas já tem 22 anos e eu acho que foi quase que a única coisa que eu fiz na vida, né? Antes disso, meu pai tinha uma indústria de embarcações e o que eu fiz antes foi isso e na verdade foi o start para a minha entrada na tecnologia, né? Meu pai também demandava tecnologia na época, e tinha os desenvolvedores que faziam os sistemas para ele na época, lógico, uma tecnologia muito diferente das de hoje, mas ele me despertou curiosidade para essa parte de tecnologia e foi aí que eu entrei no negócio, aí conheci meus sócios, criei uma amizade, uma sinergia, o Lincoln, o Marcelo, e aí a gente começou o negócio e fundou a Solution a partir de então, e desde então minha vida é basicamente tecnologia para a hospitalidade, é isso que eu fiz a vida inteira, né? Sou formado em administração, formado e pós-graduado, mestrado na área de administração, apesar de ter conduzido a parte de desenvolvimento de software solution por muitos anos, mas a mim, o meu berço é de administração de fato e eu acho que isso fez bem para mim, acho que trouxe uma visão além da tecnologia, né? Porque por trás da tecnologia é um negócio e o negócio tem que ser gerido, então precisa do viés de administração também. Então acho que essa é um pouco da minha história de forma bem resumida, é isso. Legal. Bom, antes de entrar no tema central aí, que é a operação, né, como um todo, seria interessante a gente falar um pouquinho sobre a multipropriedade, né? Essa pré-venda, né? Como que é estruturado o TI, né? E qual a importância, como que o TI ajuda e auxilia, né? No cadastro do cliente, no primeiro momento na montagem dessa massa de dados, né? Porque aí você faz a entrada dessa massa de dados para ser tratado pelo software, né? Como que vocês trabalham? Posso começar? Claro. Eu vejo dois momentos, Fernando. Eu vejo dois momentos nessa jornada de você começar essa construção. Primeiro é o momento físico. Você tem que ir lá, você tem que cabear uma sala, você tem que preparar a infraestrutura da sala. Muitas das vezes essa sala não está no lugar propriamente que chega um bom sinal, quando você está em regiões um pouquinho mais isoladas de grandes centros. Então você tem o desafio de levar a estrutura física para a sala.
Para quê? Para que se acomode o sistema. Aí sim, você entra com o sistema, aí você entra com o treinamento da equipe, você entra com a parametrização, você entra com a jornada completa. Então isso é um desafio, tá? Às vezes as pessoas chegam para comprar, chegam para vender e, pô, não, só chegou, ligou o computador e pronto, Fiat Lux, a coisa aconteceu. E não, tem um desafio, né, muito maior do que somente aquele de ligar uma tela. Me lembro que na época de uma grande empresa na qual eu trabalhei, se definia a abertura de uma sala com 3 dias. O sócio falou, poxa, tem um puta de um projeto aqui agora, a gente não pode perder tempo, né? E a gente precisa dessa sala operacional em 3 dias. Não é só levar a infraestrutura, é comprar material. É comprar material e levar para o norte da Bahia. Né? Muitas das vezes você não tem fornecedores aprazíveis que entregam aquilo que você precisa lá. Então essa era a grande jornada, essa foi uma das grandes jornadas. Ligava para o Júnior, a gente precisa mandar alguém da E-Solution lá para Conchinchina e o cara precisa ficar lá uma semana. O Júnior sempre foi muito parceiro, a E-Solution sempre foi muito parceira e sempre estava disponível, né, para cumprir aquela jornada. Então assim, é desafiador, mas é produtivo, é gostoso, porque na hora que você passa por aquela jornada, por aquela tempestade, e você vê a coisa rodando, aquela sensação de alívio. Poxa, eu fiz o meu papel, fiz o meu dever. E tem, acho que os desafios, além disso, a gente já passou por situações de inaugurar, eu estou falando de sala de venda, mas isso acontece, esse desafio acontece não só na sala de vendas, acontece em qualquer área de atuação dentro da hospitalidade. Já inauguramos hotéis em que não tinha, tipo assim, uma pressão enorme para inaugurar o hotel, não tinha estrutura, não tinha pessoas para treinar, não tinha contratado as pessoas, não tinha estrutura física local, hotel em construção, e a gente tem que implantar o sistema junto, mas sim o próprio hotel está preparado para aquilo, de fato. Por quê? Porque o timing, às vezes vai pegar uma temporada, então o empreendedor fica, o administrador quer aproveitar aquele momento, é o momento realmente de faturar, de ganhar, então todo mundo quer aproveitar isso ao máximo, e às vezes faz coisa muito atropelada. Isso aí talvez isso traz consequências depois disso também, né? Não é a melhor maneira é uma maneira planejada, porque a falta de planejamento talvez traz essa urgência na execução. Mas na vida real, porque a gente sabe que às vezes as ideias não casam com os times das coisas, acontece muito essa estruturação, a toque de caixa, de fato. A gente já passou por isso diversas vezes. E deu certo, a vantagem é que deu certo. Traz um transtorno, traz uma... Mas doloroso. É doloroso, isso é doloroso, traz um trauma ali junto com isso aí, na verdade. Mas funciona, a gente consegue fazer e a gente é disponível para isso. Eu acho que, de verdade, eu falo a gente, eu sou o último, mas quase todas as empresas de software têm que ter essa maleabilidade, tem que ter essa flexibilidade de se dispor no momento em que o cliente precisa, né? É mais ou menos isso que a gente tenta fazer, porque os times às vezes não casam, agendas e tal, e a gente tenta articular isso dessa maneira. Mas vocês sentem que quando é dessa maneira assim, meio na loucura, isso impacta a operação depois, o projeto? Nayara, impacta de uma forma... Eu falo por esse estresse mesmo, né? Vamos lá, deixa eu tentar te responder de uma forma mais não tão longa, mas um pouquinho mais profunda. Profissional de TI, ele é mais estruturado, a cabeça dele é estruturada, é lógica. Então, assim, quando você vai começar um projeto, como é que você começa um projeto? Você começa pela planta, você começa escrevendo, idealizando, e depois você vai materializando aquilo de forma que aquilo vire um código, vire um software e vire um produto. Então, este é o modelo de trabalho. Esta seria a atuação correta. E quando a gente entra nessa seara de entregar uma sala, um hotel, sem todas as premissas já definidas, você vai se desdobrar, você se desdobra, você faz tudo aquilo de forma que aquilo aconteça. Mas, gente, é óbvio que algo não tão planejado tem um reflexo, né? E o reflexo é aonde? Na minha experiência, eu nunca tive um reflexo na infraestrutura. Nunca tive um reflexo no software em si. O maior gap, o maior gargalo é na pessoa, é no treinamento, é na absorção daquele conteúdo. O Júnior citou um exemplo, lembrei de um hotel aqui, não vou falar o nome para não ser deselegante, que nós inauguramos, que era para inaugurar com 3, 4 meses, né? Fomos lá, implantamos infra, sistema, treinamento. Há 2 dias antes de se abrir o hotel, eu não tinha o gerente do hotel. Há 2 dias antes de se abrir o hotel, eu não tinha os recepcionistas. Como é que você vai realizar um treinamento? Como é que você quer que essa produção, né, que essa operação, ela rode lisa?
Não vai. Então o reflexo que vejo, Nayara, sempre está em passar o conhecimento, no poder de absorver tudo aquilo que você tem que passar. E você precisa do tempo. O ser humano tem suas limitações, uns mais, outros menos, né? Mas tem as suas limitações. Então eu atribuo, não sei se você pensa assim, muito a questão de passar aquilo que deve ser feito. E aí qual é a consequência disso? O plantão do TI rodando meia-noite, porque o cara não consegue fazer um check-out, não consegue fazer uma venda, vai fechar uma conta na auditoria noturna, a coisa não está casando. Então esse é o reflexo. Aí tem a acomodação, né? E para isso a gente mitiga mandando alguém para lá, a Solution parceira sempre deixa alguém para fazer uma operação assistida, você vai mitigando. Não é o melhor dos mundos, mas são as acomodações que a gente vê. Mas é uma conta que o TI acaba pagando. Pô, sempre. Não a gente que é fornecedor, porque nós faz parte da implantação do produto. Mas o departamento de TI paga essa conta. Muito. Obrigado por você ter reconhecido isso. Pouquíssimas pessoas me falaram isso e eu gostei disso agora. Por isso que eu falei que às vezes é injustiçado, porque a gente sabe que paga essa conta, porque é um projeto que tem que ser estruturado, como você falou. Tem um cabeamento, tem equipamentos, tem servidores. Inclusive, esse episódio está sendo oferecido pelo nosso patrocinador LayerX, que é administrador e de servidores, né, faz esse monitoramento. Então, isso é responsabilidade do TI quando não é interno, né, às vezes é terceirizado e tudo, mas tem esse projeto a ser desenhado, às vezes não desenha da melhor forma, a gente acaba, como Solution, tendo que fazer essa análise de requisitos, né, de infraestrutura para funcionar melhor, mas eu acho que essa conta fica para vocês. Fica pesada. No final da conta... E tudo bem, ok, né? Não, né? tá Okay. passivo, mas eu acho importante a gente falar isso. Escopo do trabalho. Tá no escopo. Faz parte. Mas eu acho importante a gente falar, porque esse planejamento faz dar certo, mas deixa mal acostumado às vezes. Honestamente, eu acho que eu concordo com o Edson no ponto que ele falou, mas acho que tem algumas pitadas aí, porque quando começa sem planejamento, não faltou só planejamento para a tecnologia. Não, para tudo. Então, você começa sem processo, sem pessoas treinadas, sem uma série de coisas. Isso traz um reflexo muito positivo, muito negativo. E por outro lado, tem outro fragmento dessa outra consequência disso, que é, geralmente quando você faz uma implantação de sistema que, na prática, ela foi feita de uma velocidade extra, além do tempo, sem as etapas necessárias, você implanta o mínimo necessário para rodar o que você precisa para o front. O que acontece? Você deixa um reflexo no back, tudo desconfigurado, então você vai ter que depois ter um retrabalho enorme. Aí problema com mobilidade, isso, exatamente. E você vai perceber isso no fechamento. Isso. Na hora que o sócio quer apurar, fala assim, cara, beleza, o que vai sobrar aqui na mesa? Né? É isso, a contabilidade não está te entregando. Menino TI, deixa eu te falar um negócio. Esse sistema não funciona. O menino do TI por sistema, cara, o sistema seu tá dando pau. Como dando pau? A contabilidade é assim desde que mundo é mundo. Então aonde é que tá a falha? Aí começa o processo de auditar, de olhar e sempre ver que é gap. E o gap é gerado na falta do planejamento. Mas enfim, isso é um problema que nós temos, que infelizmente está no cenário nacional, né? Não sei se vocês observam aí. E a gente está falando de hotelaria porque é o nosso métier, é onde a gente joga. Mas não é só na hotelaria. Sem dúvida. Quando você olhar para outros negócios, o latino-americano ele se preocupa pouco em planejar. Né? Ele se preocupa pouco em estruturar a ideia. E vai para frente. Imediatista, né? Imediatista. É a cultura sanguínea, né? Nós somos sanguíneos. Então, infelizmente, isso pesa e a conta chega. Alguém paga. E obrigado por você ter reconhecido pelo TI. Não, mas eu vivi isso muito. Vivi isso muito. Faz parte do trabalho. Okay. Foi um desabafo. Eu precisava disso. É isso. Apagou minha vida aqui. Não, mas eu acho que não é um vitimismo da área, não é isso que eu estou fazendo, mas assim, é um reconhecimento, né, que é importante levar isso em consideração. E eu vejo que alguns empreendimentos, eles pensam muito nisso, outros não, e às vezes não tem o resultado que espera por conta de não ter pensado mesmo. Né? Mas é muito da profissionalização do segmento também, né? O que a gente tem falado aqui é justamente o planejamento ele tem que ser seguido, né? Tem que ser pensado no todo. Como você disse, não é o planejamento do TI, você tem o planejamento do TI, mas o todo não... Quem vai manipular nós falamos essa no ritmo, né? Então,
é isso. Mas aí entra alguns fatores que você vai desenvolvendo ao decorrer de um tempo. E você vai criando a casca mesmo para se proteger e para sair do outro lado. Quem tem que estar do teu lado? Parceiros resilientes, parceiros que conseguem entregar aquilo na qualidade e na velocidade daquele ambiente que se desenhou para aquele momento. Aquela tempestade está desenhada naquele momento. Quem tem que estar do teu lado são pessoas que consigam te acompanhar. E na maioria das vezes, como é que você escolhe um parceiro? Eu, particularmente, quando eu vou escolher um parceiro que vá trabalhar comigo, um fornecedor, você escolhe por várias premissas, por várias categorizações que você traz ali no modelo usual, mas é muito voltado para aquilo que ele consegue te entregar além daquilo que está no descritivo, na proposta dele. Se ligar para ele um sábado, que é o nosso negócio, sábado, 7 horas da noite, 9 horas da noite, aonde o hotel está bombando dentro do AIB, o cara está subindo para o quarto, a internet não está funcionando, dada a sazonalidade da cidade, o teu sistema não está rápido, é aquele cara que te atende e manda alguém lá. É aquele cara que fala assim, cara, deixa eu te falar um negócio. No seu modelo aqui, eu vou te sugerir um servidor um pouquinho diferente. Você não fica só na sua expertise. Né? Você tem um cara que tem expertise no cenário nacional, olhando para várias outras entregas. Então, este cara eu quero do meu lado. Este cara, este fornecedor, que vai se tornar um parceiro depois de comer 1 quilo de sal comigo, é aquele cara que eu quero do meu lado, é aquele cara que eu quero tocar as operações com ele. Pô, é o cara que está na chuva comigo. Então, quando você tem esse cenário não planejado, e isso infelizmente é uma prática, você tem que escolher pessoas certas. É isso. É verdade. Então, a gente falou bastante sobre esse papel do TI na hospitalidade moderna, né? De fato, tem que ter esse aspecto estratégico de parceria, não tem como. A gente trabalha com um serviço muito rápido, né? E é 24 horas que você está lidando com gente ali ocupando esse espaço. E bacana entender esse aspecto. E eu queria saber também o que significa para você, acho que você já falou um pouco sobre isso, assim, mas acho que a gente pode destrinchar. O que significa ter esse TI estruturado? Não só a nível de equipamento, como a gente falou, mas de time. Porque também é uma área, às vezes, que briga muito por investimento de pessoas. É o seguinte, o TI estruturado, ele tem várias pontas aonde você tem que eu vou pegar 3 aqui, tá? A primeira, time. Se você não tiver um time competente, e esse time competente, ele tem que ter um passo anterior, a contratação tem que ser muito bem feita. E, pessoal, eu estou nessa jornada de tecnologia como gestor já há algum tempo, já estou comendo muita poeira e é difícil achar um bom profissional. O mercado está muito carente, isso estamos falando aí de 20, 30 anos, isso não é de agora não, tá? O mercado está muito carente. Os bons profissionais já estão no mercado empregado. Você tem que lutar para tirá-los, é foda falar isso, porque já tiraram bastante boas pessoas do meu time. Então, primeiro você tem que contratar, saber contratar, né? Saber, depois de contratado, de que forma que você vai reter? De que forma que você vai motivá-lo? Qual que é a motivação correta? E, gente, não se engane, motivar um cara de TI é a coisa mais difícil do mundo. Eu concordo. É Obrigada também por ter me ajudado nessa parte. Cara, aqui a gente dava uma mão. Nossa, Edson. A gente fala assim, né, podcast, nós fazemos sessão de terapia, né? Porque a gente vai... Desliga as câmeras, vamos chorar as pitangas. Não, mas é mesmo, porque às vezes não é só dinheiro, às vezes Não tem, é. o cara... Não é. A cabeça dele é diferente. Cara, dinheiro está em segundo, terceiro lugar. Se o cara não for reconhecido, se você não massagear, às vezes, não é massagear o ego, mas massagear ele dentro do time, ele se vê importante, inserido, esse cara começa a se motivar. E não adianta depois você oferecer mais 5 mil para ele. São pessoas muito técnicas, né? Isso é uma característica de pessoas técnicas. Né? Então, assim, tem uma motivação diferente das motivações que talvez outro grupo de pessoas tem, né? Isso é fato. É difícil, Júnior, é difícil. Você tem uma empresa, você tem uma galera aqui grande, você tem um time enorme aqui dentro. E para manter esse conjunto que está sob a sua tutela, Nayara, isso é um desafio, né? E aí quando você está numa região onde já não tem faculdades de tecnologias que entregam, né, profissionais dentro do mercado, você já tem uma concorrência muito grande, porque não é só relaria. Não, e você concorre com o mundo. Você concorre com o mundo hoje. Você concorre com o mundo, porque Hoje, trabalha em outro país.
Exato. Hoje, dentro desse cenário globalizado, poxa, a gente trabalha aí para o Canadá, para a Índia, aí fácil, né? Você fala um pouquinho arranha em inglês, hoje menos ainda, com a atualização do iPhone. O iPhone melhorou muito. Então, assim, você tem todo esse desenho que é uma cerejinha e uma pitada a mais aí nessa jornada. Mas, voltando ao cerne aí, para estruturar, eu vejo primeiro a questão do time. Se um time não estiver bem estruturado, esquece. E aí depois vem o segundo ponto. Cara, você tem que ter o seu equipamento, você tem que ter o seu budget, você tem que ter a tua verba, você tem que ter a sua lista de prioridades, você tem que entender daquilo de que forma você vai empregar aquilo bem feito. Quando você falou de hotel, quando você vai construir um hotel, o que você vai colocar de estrutura? Né? Aí a gente vai olhar para o físico mesmo, para a infraestrutura. Não adianta nada você colocar o melhor sistema. Não adianta nada você ter o melhor treinamento, o melhor processo. Não adianta. Se o teu cabo não estiver bem passado, se a ponta do teu cabo não estiver bem conectada, meu amigo, esquece. É detalhe, né? 7 horas da noite, no sábado, o cara vai te ligar porque o cabo não está plugado. Aí você tem um bom servidor, aí você tem um bom sistema, você tem um time treinado, mas o cabo não está conectado porque foi mal feito. Meu pai falava isso. Exato. Então a gente tem que pegar nesses detalhes. Você tem que pegar, você tem que observar o seu universo e o que você vai colocar dentro desse universo. Qual é o modelo de cabo? Qual é o modelo de servidor? Qual é a dimensão da estrutura de tecnologia que você tem que trabalhar? Nem mais, nem menos. Né? E terceiro e último, para finalizar, o TI tem que ser participativo. O TI tem que ser participativo. Uma característica que eu aplicava bastante, aplico ainda bastante na minha gestão, é participar da operação. É não sentar na cadeira somente do TI. Eu sento no departamento comercial, eu converso com o cara do departamento comercial, dou pitacos no departamento comercial, ouça se quiser, mas dou pitacos, vou para o financeiro, vou para a operação hoteleira. Então, assim, mas isso tem um porquê, é você entender, você observar. E dentro dessa observação é trazer tecnologias, trazer soluções, é ligar para o parceiro e falar assim, cara, deixa eu te falar, a tela de check-in, a tela da recepção, se a gente botar um botãozinho a mais ou colorir um pouquinho isso aqui diferente, muitos já fizemos isso. Muitos já fizemos isso, Júnior. Eu já te liguei bastante para a gente customizar, porque ganha 2 segundos, 3 segundos. Aí você pega um puta de um hotel que tem 800 UHs, que o pessoal chega toda numa sexta, numa quinta que é virada, para fazer check-in, é uma rodoviária. Vira-se uma rodoviária, é bem isso. Então se você não tiver uma estrutura onde você observe e traga soluções, cara, você vai ser o menino do TI, aquele cara que desatola papel na impressora. Né? E não é essa a nossa entrega. É mais estratégico, você posicionar de uma maneira mais estratégica. Mas na verdade, exato. Esse na verdade é o ponto que eu queria complementar. Na verdade, acontece, a TI, eu acho que depende também do tamanho do empreendimento, porque os investimentos demoram. Então, se contratar uma equipe grande, ela gasta muito dinheiro aí que o estrutura. Então, depende do tamanho do empreendimento, a conta fica cara. Só que tem uma coisa que não pode ser, a TI tem que ser estratégica. Ela tem que ser estratégica, ela tem que estar envolvida com o negócio. Então, quando eu falo estratégia, tem que ter um diretor, alguém que participa das reuniões estratégicas da empresa, entende a direção da empresa, para onde ela vai, o que ela vai fazer, para trazer com certeza sustentação para o planejamento que foi feito, mas também trazer inovação. Para cara, onde eu vou fazer, cara, esse tamanho aqui, a gente tem que enxugar para equipe, custos, senão nós vamos dobrar nosso custo operacional. Então, a TI tem que participar da estratégia. Eu acho que, então, dentro desse escopo de estruturação, eu acho que uma diretoria estratégica dentro da TI, eu acho que isso é muito relevante para qualquer negócio. E a gente vê diferencial muito grande dos empreendimentos que tem isso bem e que não tem. Onde tem uma diretoria de tecnologia de fato, que faz, que participa, que é atuante, que é isso que o Edson falou, mas acho que até um pouco além. Não é só estar no setor, é de fato participar de planejamentos da empresa. Cara, e a gente faz isso, em toda empresa tem um planejamento, só que muita gente esquece de colocar a tecnologia como parte do ecossistema. O orçamento, né? Às vezes não entra no budget. Sim, é bem isso. Na construção do orçamento você não entra. Isso fica fora, cara, e você vê, tipo assim, tentando fazer remendos depois para buscar o que não foi planejado numa tecnologia. E vem um show de tropeços, na verdade, tropeços, tentativas, que no final poderiam ter feito muito antecipado, achar o processo certo, o sistema correto, apoio tecnológico,
tecnológico, então tudo isso, parceiros, então isso eu acho que nessa estruturação, acho que um complemento, Edson, tudo que você falou para mim, essa questão, um diretor ativo, um diretor de fato, um diretor que olha muito para a estratégia da empresa e traz, e conecta aquilo com tecnologia, porque tecnologia muda o jogo de qualquer empresa. Muda o jogo de qualquer empresa. Hoje já não é mais, hoje não é como Interessante você falar que eu concordo plenamente com o que você disse, principalmente eu vejo a cultura organizacional, né? Isso é o que dá o espaço para a TI, assim como outros setores, né? Muitas empresas, né, de hospitalidade, administradoras, enfim, elas não pensam de forma estratégica o todo. Por exemplo, a gente está no momento de fazer o orçamento, a gente está no período de terminar de formatar o orçamento. Dificilmente você tem empresas que chamam TI para a mesa para conversar. Exatamente, entendeu? Isso. Tem que estar participando. A gente geralmente, culturalmente, né, muitas administradoras trabalham da seguinte forma: não, vamos fazer receita, despesa, depois a gente vê o que dá para encaixar. E realmente, e eu concordo também no que o Edson disse em relação à experiência do cliente. Quando você vai fazer a jornada do cliente, você obrigatoriamente vai passar pela tecnologia. Porque hoje tudo é tecnologia, né? O check-in do hóspede vai depender desses 3 segundos. Bom, eu tenho um hotel de quase 800 quartos, então eu sei como que realmente vir uma rodoviária. Se você não for rápido, você tem que ter esse suporte da tecnologia para jogar a favor do time e da experiência do hóspede. Porque vai cair no chamado lá do TI, 8 horas da noite, e também quem vai pagar a conta é o hóspede, que vai sofrer nessa experiência ruim, né? Nessa entrega ruim do serviço. Quando a gente falou de um ponto importante que é o orçamento, você concorda que a mesma ideia, nós temos a ideia de fazer uma mudança no hotel ou atender, fazer qualquer uma atração nova. A mesma ideia, se for envolver tecnologia, o custo muda. Então, se a tecnologia está participando junto, o orçamento vai ser alterado. O orçamento vai ser alterado. Então, assim, por isso que eu acho que é importante essa visão de estratégia, de planejamento, sempre terá um cara. Só que aí a gente começa de novo a esbarrar no ponto que o Edson falou aqui de pessoas. Cara, profissionais de tecnologia, que tem gabarito para olhar para isso, sentar na mesa e olhar muito mais negócio do que tecnologia propriamente dita. Porque é muito isso, é o cara que conecta os dois mundos, é o cara que conhece parceiros e sabe trazer gente que joga dentro da área que precisa e faz a transformação necessária. Então, a dificuldade da equipe, ela não está só lá no time lá de operação. A transformação de uma boa equipe, ela começa no diretor. Achar um bom diretor que vai fazer isso bem feito e fazer a coisa acontecer. Que engaje todos os setores, né? Exatamente. Isso é parceiro, porque às vezes o cara ele pode optar por ter times terceirizados, contratar uma empresa, por exemplo, falando da Layerex, para poder fazer parte da monitoria. Não precisa ter na equipe dele isso, só que ele sabe que precisa daquilo, ele tem parceiros bons e conecta o mercado para isso acontecer de forma fluida. Então acaba você tendo um time muito pequeno, talvez, mas com uma eficiência enorme. Então essa gestão é muito importante, e por isso eu acho que precisa de um diretor que faça essa conexão, que ligue as pontas e faça a coisa acontecer dessa forma. A gente ser inclusivo, porque hoje a gente sabe que manter um diretor de tecnologia é para grandes empresas, para gente, né, que consegue manter essa estrutura, esse organograma dentro do seu quadro. Para isso tem empresas que fazem esse trabalho. Vou fazer o meu merchan. A minha empresa faz isso. Eu ia te perguntar exatamente isso, Laura. No escopo da Web Service. A minha empresa entrega isso. A minha empresa entrega esse produto, né? Mas tem várias outras aí. Eu defendo a minha porque eu tenho experiência no mercado e eu mexi nisso. Mas tem várias outras. Então, assim, o que o dono da empresa, o que o sócio da empresa tem que olhar, é bem isso que o Júnior está preconizando, que ele está falando aqui. Pessoal, se importem com essa estrutura de gestão de TI. Não é só você ter o melhor analista, não é só você ter o melhor cara de infra, não é só você ter o melhor cara de cybersecurity. Não é, você tem a equipe, mas se você não tiver o maestro ou uma empresa que possa criar essa estrutura para você, amigo, esquece aquele cara. Aí volta as nossas premissas, né? O cara vai estar desmotivado, vai estar norteado para o lado errado, não vai estar olhando para o teu orçamento, para a tua diferenciação no mercado. Então, assim, tem
outras opções do que só um diretor organizacional. Perfeito. Né? Você tem empresas que podem fazer isso aí. E é bem isso. Na verdade, o papel que você faz, basicamente, é você democratiza o acesso a um diretor. Eu acho bacana quando eu falo, o carro é uma equipe. Sim, Só que, eu sei, nem todo empreendimento que consegue pagar essa conta. Como disse, eu já falei isso até um tempo atrás. Mas então, acho que uma empresa como a Hub Service, ela consegue trazer uma visão estratégica, alguém que é totalmente conectado ao mercado, especialista, e não em part-time, atuação, quase como um conselho, ou gerenciando equipes, isso traz um resultado, tipo assim, você tira muito erro da operação, você encurta muito o caminho e já traz aprendizados de outros negócios para dentro do negócio em si, né? Então isso é muito bom, eu acho que é um mecanismo e o Edson está atendendo bastante gente, tem bastante cliente, consegue atender bem e é um excelente parceiro nosso. Até falei no Summit lá da Multipropriedade, até disse que a gente é melhor, a gente entrega muito melhor com os nossos parceiros, é fato. A gente entrega melhor com os parceiros, é muito bom ter alguém que conhece muito a nossa... Eu falar sobre ambientação e estruturação, a gente não é, Solution não presta serviço de estrutura, de infra. Mas você pega um parceiro igual a Hub que vai lá falando, já sei o que o sistema demanda, o que você vai usar de módulo, não sei o que foi isso aqui, eu tenho pessoas, consigo um treinamento, consigo te ajudar na implantação. Então, quer dizer, aquilo se formata de uma forma muito mais rápida, muito mais consistente, porque já sabe todos os atalhos, não do lado só da tecnologia, mas também do lado do empreendedor. Trazer o empreendedor é um viés de, assim, cara, não vai para esse caminho aqui, não, porque aqui não funciona, vai isso aqui, eu tenho uma pessoa melhor para isso. A gente já consegue direcionar as melhores práticas e onde pode dar errado. Exato, e você usou uma palavra bonita que eu gostei, eu descrevi ela, democratiza o acesso a um modelo de diretoria, mas é bem isso. E você cria um ecossistema onde você tem parceiros que cada um entrega aquilo que precisa ser entregado, que é o kernel da proposta dele, né, do negócio dele, e você cria um ecossistema que você oferta aquilo para o teu cliente, para o teu parceiro, para a empresa, para o hotel, aonde ele só tem a ganhar com aquilo. Por quê? Ele não vai sair pulverizando no mercado, né? Ele não vai sair catando a vento e correndo risco de cair na mão aí de quem possa não entregar aquilo que ele precisa e cobrar caro por aquilo, né? Esse ecossistema é muito saudável para o parceiro final. E aí eu queria que a gente pudesse explicar um pouco melhor dentro do que o Fernando falou sobre a jornada desse hóspede. Até a gente nunca fez nenhum episódio, mas eu acho que é super válido explicar dentro dessa jornada onde a gente atende o sistema e por módulos, tá? O Júnior obviamente consegue explicitar isso para nós, mas você como parceiro de muito tempo e usuário disso, quais são os benefícios que você vê nesse aspecto da gente conseguir atender essa jornada completa? Eu posso ficar uma semana falando isso para você, porque eu já sofri muito com isso, né? Dentro do ecossistema de outros modelos de negócio que não hotelaria. A minha formação primária, o meu primeiro trabalho foi dentro de telecom e é um arcabouço de sistemas que não se falavam, né? Então participei de um projeto de 5 anos para unificar isso. Então foi um desafio muito grande. Quando eu vim para a hospitalidade e me deparei com um sistema que faz a cadeia completa, ele faz a comercializadora, ele vende, ele faz a gestão daquela carteira, ele faz a gestão do proprietário, que é o condomínio, depois ele entrega para a hospitalidade, ele gera o pool, depois ele vai para o financeiro, ele gera o resultado final. Então, assim, isso me deixou muito tranquilo. Uma das missões da minha missão como gestor é fazer os legados falarem. E isso é muito difícil, né? Então, quando você tem um legado que tem as principais entregas do teu negócio, isso te dá um acomodo muito fácil, muito bom. Isso evita uma série de coisas, evita relatórios mal interpretados, mal feitos, que vai cair na gestão, que vai cair no colo do sócio, o sócio vai fazer uma leitura e vai tomar uma decisão errada. Isso vai cair sobre sistemas periféricos que ficam orbitando ali, que você tem que criar situações para acomodar determinadas entregas, que são os puxadinhos, são os amarrados de arame, né, que o pessoal se vai criando quando o sistema não tem a cadeia completa. Então, assim, são várias entregas, né, que esse sistema de gestão completa, ele traz como benefício. Agora, qual que é o desafio disso? Né? Se conectar a outros sistemas que fazem outras propostas de entrega, né? Bom, eu
eu sempre tenho tido boas referências da eSolution e trago isso sempre como case, porque aonde eu pedi para a eSolution se conectar, ela se conectou, né? Mas é óbvio, você tem uma análise da informação, você tem uma análise se aquilo faz sentido, você tem uma análise do modelo que tem que ser conectado, ou seja, normatizar a informação. Não é pegar uma pera e colocar com uma banana. Não, beleza, o sistema entrega X, mas aonde tem o intervalo comum entre os dois? Né? Então isso é que faz a diferença. Isso é que faz, aí a gente começa a entrar numa outra seara. Qual que é o poder de conectividade desse sistema com outros players, né? Com outros negócios? Né? Então isso é bem produtivo. Eu acho que não existe sistema único que faz tudo isso. É possível porque o mundo é extremamente dinâmico e tem todo mundo, assim, uma enxurrada de plugins e pessoas fazendo coisas complementares, isso não tem como. Mas eu falo muito sobre o core, né? O core do sistema. O que a gente fala? É aquilo que é vital, é onde a fonte de dados principais, onde está tudo que o cara precisa. E anexado aqui, dezenas, milhares de ferramentas pode ser conectado e isso é muito bem-vindo. Então, por exemplo, a eSolution não faz um trabalho, não tem um sistema de channel. E tem muitos channels que faz muito bem feito, o mercado não justifica a gente fazer isso. Só que a gente tem que zelar por quê? Para que as reservas nos channels conectem a eSolution e faça todo o fluxo interno. Só quando você pega dentro da própria hotelaria, a gente fala de multipropriedade, mas não só multipropriedade, condomínio, de forma geral, qualquer um. Você pega um condotel independente da multipropriedade, ele tem 7 hotéis, você pensa desde a incorporação, né? Você pensar em incorporação, construção, condomínio e tal, todo o fluxo, todo é muita coisa. E conectar isso tudo, o que é o desafio para mim? Primeiramente, custo, porque você vai ter um custo alto e não adianta, a gente não tem uma receita de bolo de integração que funciona muito bem, sempre vai ter que ser customizada essa integração. Então, no mínimo, você tem um jogo ali de 3, 4, 5 fornecedores diferentes que você tem que fazer aquilo integrar. E o desafio, aqui que é o desafio, até gerir essa relação desses fornecedores é difícil, porque acaba que, de fato, tem coisa que não é compatível, tem dado que não é de fato compatível, tem uma dificuldade técnica real para fazer isso acontecer. Então isso, além de trazer transtornos até isso ficar lapidado, muitas das vezes não fica, a gente vê de empresas que ficam tentando há 20 anos fazer esse modelo e na prática não entrega bem, ainda tem dificuldade de integração, os mesmos problemas, entre aspas, o mesmo tipo de problema de 20 anos atrás, continua até hoje por falta de comunicação entre os sistemas que a pessoa usa. Então eu acho que essa dificuldade de conexão de sistemas que são core, porque os sistemas na prática, eu falo para a eSolution, a gente não fez o nosso core preparado para integrar com o sistema. A gente entendeu que o mercado precisa de alguma coisa que seja integrada. E isso que é o diferencial nosso. A gente vai conseguir entregar isso num preço muito mais acessível que você contratar 7 sistemas nichados e conectá-los a isso. Além disso, você tem um trabalho, aí volta de novo, que tecnologia, que empresa tem estrutura para bancar uma integração dessa e gerir essa integração muito bem feita. Isso é muito difícil. Então tem um fator custo também que faz. E agora a gente entrou também, até pegando esse gancho, num passo anterior que é a incorporação. A gente já fazia toda a gestão de carteira de empreendimentos que eram de direito de uso, porque não tem a etapa de construção nisso. Mas agora a gente fez também a parte de incorporação. Então, ali desse ecossistema todo, a gente não tem a parte de construtora. Eu acredito que hoje, como a integração do jeito que foi feita com sistemas de construtora, com a eSolution, ficou muito confortável, vamos dizer assim, tem um ponto de corte muito bem definido. Ficou completo. Ficou completo. Então, se hoje não tem, a gente tinha uma briga pela gestão da carteira. Esse é importante para a eSolution, é importante para os sistemas de incorporadora. Isso era uma dificuldade de se integrar no mercado. Então a gente resolveu isso, fazendo o sistema de incorporadora e conectando com a construção, e não mais com a incorporação. Isso aí trouxe um conforto enorme, que a gente faz, hoje de fato a gente tem a gestão de ponta a ponta, só não tem a gestão de obra. E isso ficou um negócio muito interessante. Na verdade, vai rodar agora esse mês, no início do mês que vem agora com o cliente, com o primeiro case. Acho que eu falei disso também no Summit. Mas é um projeto que está deixando bastante feliz em concluir, porque a gente está resolvendo um problema de fato do mercado. Você sai da SPE e entra já na SCP? Exatamente. A SPE não era gerida por eSolution. Sim. Não era gerida por eSolution, a gente está gerindo a SPE também. Então, e tem informações financeiras da SPE que são necessárias. A gente até fazia, mas vou dizer aqui que é o problema na prática. Na prática é o seguinte, a gente faz uma venda de uma multipropriedade ou de um apartamento integral, tudo faz. Nós vamos falar de condomínio, SPE e tal. Sim. A gente fez uma venda de um apartamento, certo?
Essa venda, ela tem que ser gerida pela Solution, a carteira pela Solution, por quê? Porque a gente controla o fluxo, tanto de comissionamento, que eu acho uma coisa muito importante, e também o pós-vendas, porque você gera extrato, você gera upgrade, downgrade de produtos. Então, tudo isso, se não está na mão da Solution, a gente não consegue fazer isso muito bem. Então, o que a gente faria? A gente fazia isso, integraria, quando tem um SPE, integraria com o SPE e a SPE cuidava da carteira, mas você perde uma funcionalidade muito importante da Solution por isso. Então, muita informação e muita automação, tudo a segurança, porque o processo de pós-vendas automatizado como é feito hoje, isso é muito confortável, você evita um tanto de problema. Mas quem não tem isso, ou tem que ter um CRM separado, e você tem aí sim, você tem uma customização enorme para pegar dados da Solution, dados do sistema da incorporadora, trazer com o CRM. Então, assim, a gente está falando assim, ó, às vezes até manualmente, são 3 sistemas envolvidos para você gerenciar um problema, né? Falando de um problema. E além tem consulta financeira, por exemplo, na utilização da semana, você tem uma consulta financeira no na SPE para ver se o cliente está adimplente para poder utilizar ou não. Então tem muito ponto de integração entre esses dois negócios. Na verdade, para o cliente, eu digo que o cliente, para o usuário final, para o cliente, o nosso cliente no caso, é uma empresa só, ele não compra um apartamento da incorporadora, da SPE, do condomínio. Eu tô no empreendimento X, e aquela fração, aquele fracionamento de CNPJ que ele teve dentro, o cara não tem nada com isso e não quer saber disso. O que a gente faz? A gente pega 7 CNPJs e entrega um para o cliente final. É bem isso que a gente resolve, E lógico, com as conexões ali, com os itens acessórios que precisam vir nessa cadeia. Você fecha a cadeia completa. Fecha a cadeia completa. Você fecha a cadeia completa. Não multi, né? Quando hotel, qualquer isso. Multipropriedade. O que é mais complexo ainda, né? Mas em qualquer circunstância que tenha essa questão da incorporação anexada, a gente faz isso tudo de forma completa. Então é bacana, isso não muda, deixando claro que isso não traz a Solution como uma empresa desconectada ou fechada para a conexão, pelo contrário, a gente sabe muito bem do valor de tudo que é acessório conectado, mas a gente sabe da dor e a gente às vezes nega, um cliente diz, não cara, mas você consegue fazer isso às vezes por conforto ou por dificuldade, às vezes trocar parte disso dentro do empreendimento, vocês conectam com isso nessa parte, cara, não, por quê? Porque a gente vai entrar no mesmo ciclo ruim que várias empresas entraram e sofrem. Se a pessoa está procurando a gente é porque não está bom o modelo atual. E a gente vai entrar no mesmo ciclo de entrega do modelo atual, que é fazer integrações, pegar o sistema e fracionar ele, particionar e entregar a parte, para nós não tem sentido, de verdade, não tem sentido, porque a gente não vai acabar entregando o mesmo que um concorrente entrega. Então esse é um grande diferencial nosso, entregar essa gestão toda unificada, transformar os 7 CNPJs em um só. Acho que esse aqui é o grande trunfo da Solution, é isso que a gente faz de diferente no mercado. É isso que vem fazendo a gente crescer até então. Conforto enorme para quem está na outra ponta gerindo um sistema. Sem dúvida. Você não tem que olhar para vários servidores, você não tem que olhar para integração. E às vezes a SCP não tem nem acesso ao SPE. Não tem. Integração, olhando agora para TI, para sistema, é uma zona cinza. Aquilo ali, às vezes, você se depara com erros, como o Bruno bem disse, que não é de ninguém. Mas é do TI. Da sua responsabilidade. É da minha responsabilidade, mas não é da empresa A nem da empresa B. Exatamente Porque chegou numa zona cinza. E quem é o pai? Amigo? Aí acabou. Aí você cabelo, barba branca, aí acabou. Aí você tem que ter. Quando você tem, por isso que eu estou falando que é um conforto para quem está do outro lado da cadeira. Né? Para receber um sistema onde tem dono, aonde você pode dizer, cara, beleza, tem esse problema, vamos resolver? Tá, quem que eu tenho que acionar? Este cara aqui. E é este o problema, e aí você tem direcionamento para tratar aquilo. Isso é tudo isso. Eu acho que isso é um diferencial. E olha que eu estou pegando algo, estou pincelando algo só de gestão de integração, de TI, né? Eu não estou olhando para bem financeiro, não estou olhando para isso não, isso é fato. Sim. Eu acho que também em relação a essa questão de ser completo, também é muito interessante pontuar a possibilidade hoje, eu vejo muito mais presente, muito mais possível, de que o software, o PMS, ele pode ser um esquadro do processo da hotelaria, seja multipropriedade ou hotelaria. Porque antigamente, você falou em relação à integração de omnichannel, né? Então, por exemplo, antigamente, quando eu comecei na hotelaria, quem fazia o tratamento de, você veio a negócio ou a lazer, era o recepcionista. Aí você tinha que perguntar isso para ele. Você veio de onde? Você veio para lazer ou negócio? Negócio. Aí você tinha que preencher. Você veio de onde? De qual cidade? De tal cidade, tal estado. Aí o recepcionista tinha que inserir essas informações. Hoje não, já vem tudo compilado, já vem tudo pronto. Isso até de forma estratégica, posicionamento do produto e tudo mais,
ajuda, né, de forma estratégica. Então isso tende a reduzir muito o erro e você ser muito mais assertivo na sua entrega, Sem né, dúvida. no serviço. Eu acho que é isso que é o lado estratégico, assim, cara, o que é importante para minha estratégia? Que dado eu preciso para me ganhar mais mercado? É isso que eu falo que a TI tem que estar na estratégia. Não adianta, você não está pedindo um dado, me coloca aí qual que é o objetivo do cliente, ou o segmento dele e tal. Cara, e se para quem está colocando lá, eu não tenho noção do impacto disso, cara, mas talvez tem uma estratégia comercial muito forte, de ganhar mercado, de precificação e tal. Então tudo isso tem parceria. Segmenta, você então, faz às vezes não market dá, share. mas é por isso que eu te falei, às vezes você passa em São, cara, é um campo a mais para quem é técnico, não tem valor, mas para quem é de negócio, cara, vê o impacto daquilo no negócio. É por isso que eu digo que a TI tem que ser estratégica, tem que ter alguém uma direção estratégica de fato. Quando eu falo direção, não que esteja local, mas você tem que ter uma cabeça conectada à estratégia da empresa para poder entender o movimento da empresa, onde ela está indo, o que é o planejamento dela e fazer acontecer daquela forma. Precisa de estratégia conectada à tecnologia. Sim, e também tem uma questão que a gente sofre muito na operação, que hoje, não por nada, mas a iSolution possibilita, você trabalhar com premissas e até indicadores financeiros de uma forma muito mais assertiva, porque você tem um fácil acesso a relatórios. Então, por exemplo, eu quero saber quanto me custa, sei lá, minha linha de manutenção e conservação do DRE. Você consegue ter o acesso de forma rápida no software, no PMS, porque ele integra o back e o front. Sim. E você consegue trabalhar com indicadores e até mesmo trazer a equipe operacional, a liderança operacional, para entender o seu DRE. Olha, você é responsável por essa linha, você vai tirar semanalmente o relatório de quanto o seu setor está custando. Seu orçamento, você vai gastar 10 mil por mês, você vai puxar semanalmente. Se você gastou 8 na primeira semana, você vai ter que ir com calma, porque senão você vai estourar a sua linha e vai atrapalhar nosso orçamento, nosso resultado. Então isso de forma mais democrática, de acesso, até mesmo para a operação fica muito mais fácil, fica uma linguagem muito mais simples de acesso, uma acessibilidade. Exatamente isso, a sua gestão do orçamento fica muito mais clara e rápida de ser tomada. Sim. Você toma a decisão, aí você pega pluga um BI ali, que já põe numa TV na tua sala e começa a te dar KPIs ali, sinalizadores de tomada de ação. Sim. Isso ajuda muito. Mas olhando agora para o negócio de condotel, onde você faz uma gestão de condomínio, você sabe muito bem, você tem que ter a gestão orçamentária dentro da tua mão. Se você sair uma vírgula, você é questionado na Assembleia e questionado correndo risco de perder a administração. Então, assim, isso não é só a operação, isso é a perpetuidade do negócio. Sim, sim. Entendeu? Você pode perder o seu negócio por um erro orçamentário, por um desvio que passou, cara. A gente sabe que a operação hoteleira ela é densa, ela é grande, ela é foda. Né? Então, quando você tem os números de fácil acesso, democrática, fácil acesso, numa tela onde você tem essa visão rápida e fácil, cara, você perpetua o teu negócio. É disso que a gente está falando. Porque às vezes o pessoal pensa assim, cara, não, eu só estou tendo acesso a números para fazer gestão. Ah, que bom, isso faz parte do seu dia a dia. Mas não, você também está perpetuando neste modelo. Um modelo de condotel, um modelo onde você tem proprietários que estão olhando para a tua gestão e olhando com olhos bem críticos ali. Você tem aposentados que passam, depois da tua jornada de trabalho, passam o tempo investigando e olhando. E eu farei isso, meu Deus abençoe que eu chegue na minha aposentadoria e que eu possa ficar ali em uma assembleia, num apartamentinho que eu vou comprar e só enchendo o saco do cara, pegando desvios. Isso é bom, isso é gostoso, mas essas ferramentas te dão, né, te propiciam a condição de você sair dessa situação. E tem outros fatores que eu acho que é importante também, que, por exemplo, condomínio, rola muito dinheiro, condomínio, ali que paga a conta de verdade dos condotéis. Então, você tem que sistema, a integração entre as áreas é importante, porque a gente também resolve alguns problemas de caixa mesmo, na veia. Por exemplo, eu sei que tem muita gente que trabalha com um sistema de condomínio, outro sistema de pool separado, tudo fragmentado. Mas o que é uma vantagem, por exemplo, da Solution nesse sentido? Você consegue pegar todos os pulistas que você tem que pagar e já bater automaticamente, descontar a taxa de condomínio e pagar o líquido do cara. A gente está falando de caixa quebra a empresa. Quebra a empresa. Então você está pagando rendimento para alguém que não te pagou o condomínio, simplesmente por uma desconexão. Com a desconexão de dados. Então, assim, são problemas reais que são resolvidos que é impactante demais. Então, essa integração entre os módulos
Eu acho isso é muito além só de reduzir trabalho. Se a gente está falando de ganho de eficiência financeira, segurança e eficiência financeira também envolvida nisso, né? Isso é importante. Agilidade de processos, Sim, com sem certeza. dúvida. Tem muitos Sem dúvida. aspectos. Qual foi o seu maior desafio na sua carreira em relação a essa gestão de TI? A minha gestão de TI, time, manter time, tá? Sempre, eu acho que quando você pode conversar, pega um gestor de telecom, vamos sair da hotelaria para voltar lá daqui a pouco. Cara, é time. De TI é time. Porque time é o que constrói, time é o que entrega, time é o que te mantém no cargo. Você não é desligado porque você fez um mau trabalho, você é desligado porque seu time fez um mau trabalho, né? Então, Nayara, o meu maior desafio sempre foi manter uma equipe com alta eficiência, com um poder de entrega. Graças ao meu time, eu sempre consegui, né, manter este equilíbrio entre o que a empresa pode entregar, e não vou falar só de salário, vou falar de prospecção, vou falar de várias outras entregas, e do que o time quer receber. Né? Você tem que ser democrático com os dois lados. Se falar, vai ficar escrito em pedra aqui. Vai ficar escrito em pedra, vai para o Instagram. Então, o meu maior desafio é manter o equilíbrio entre esses dois. O que o time quer e o que a empresa pode Gerenciar dar. a expectativa do resultado que você tinha que entregar para o seu gestor e como o seu time te entregar E isso. de que forma que o meu time vai. E manter o time, Sim, manter o sabe? time. Não é só a entrega, é manter aquele time. É manter. Porque é o seguinte, o Fernando sabe, hotel nossa, me fugiu a palavra, um hotel de turismo, ele dá problema fora do horário. Como é que você liga para um cara 10 horas da noite, que você se desloca ou para o que você está fazendo, vai no hotel para olhar num sábado, num domingo. Então assim, você tem que ter algumas um perfil muito específico de pessoa também. Exato. E você tem que ter contrapartida depois para todo mundo, ninguém. Recompensar. Exato, você tem que ter uma recompensa. E, de novo, volto a falar, não é só financeiro. Então, assim, o meu maior desafio sempre foi engajamento, né? Você tem que manter o engajamento de acordo com o que motiva o time, você tem que conhecer seu time para conseguir motivar ele. E aí se é reconhecimento, ou é grana, ou é dia de folga, você vai descobrindo o que é, mas você tem que conhecer o time. Cada pessoa tem o seu modelo, tem aquilo que faz ou não mais sentido para ele, né? E você tem um mercado olhando também para o seu time. E quando se trata do nosso mercado, pior é global, chegar aí. uma concorrência global. Eu digo assim, quando a gente fala nível de dev, desenvolvedor, normalmente empreendimento assim, TI tem, né, para lidar com as APIs. Sim. Mas assim, os devs tudo bem, concorrem em comum. Mas quando é alguém mais ligado à rede, coisas mais de equipamentos, até que a gente não tem tanto. Só que a questão é o know-how que essa pessoa tem do nosso setor. O cara já sabe o que vai estourar, já tem uma visão crítica em cima do todo. Então, eu falo assim, um profissional de TI do nosso mercado é específico, porque a operação ela é pesada. E o TI tem uma característica que todo mundo quer empreender dentro do TI. Todo profissional de TI chega em uma determinada fase da vida, cara, agora eu vou falar sobre isso. Então, eu vou montar minha empresa, eu não quero empreender. E eles pegam coisas às vezes que o sistema não faz e montam uma solução dessa coisinha, encaixa e pronto. E o cara. E legal, que bom que a tecnologia, né, dá essa liberdade, só que muitos não entregam aquilo que dá com a cara na parede, porque a realidade fora ela é muito doída. Né? Também muitos voltam. Mas quando eu digo empreender, você pega um cara de infra, eu vou sair um pouco de dev, você pega um cara de infra, hoje o cara de infra ele pode prestar serviço olhando para a rede lógica, para a parte de parametrização, configurações, gerenciamento de uma rede, a uma grande pool aí de empresas. Né? Então aquele profissional que você formou, capacitou, ele vai querer empreender, ele vai para o mercado. Então não é só os concorrentes olhando, tem a expectativa dele de empreender também. E tem outro fator, né? Que a TI também abrange negócio. Suporte de negócio, suporte de sistemas, implantações de sistemas, suporte sobre sistemas. Aí você acaba concorrendo com os próprios clientes. Exatamente. E os clientes concorrem com a gente, de alguma maneira, pelos mesmos profissionais. É louco isso. Porque para nós, hoje, o profissional mais difícil de encontrar não são técnicos. Não são técnicos, são profissionais de negócio.
Uma pessoa que conhece da hotelaria do detalhe, que consegue entrar no sistema e falar assim, cara, isso não está funcionando porque isso está configurado errado, mas a regra tem que ser assim, porque a legislação é assim, ou porque o financeiro funciona assim. Então esse profissional de negócio, você concorre tanto com concorrentes mesmo, você tem concorrência com seus concorrentes, mas também com seus clientes de alguma maneira, porque são profissionais sempre valiosos. Eu acho que esse, para mim, é o profissional que está mais em alta, para te falar a verdade. É o que conhece o negócio. Eu acho que esse é o profissional que tem mais poder de escolha e que está mais bem posicionado dentro dos locais, porque ele de fato resolve. Porque técnico, por exemplo, a Hub, em qualquer empresa, eu quero terceirizar a parte técnica todinha. Cara, a Hub assume tudo, do começo ao fim, vai e faz tudo. Agora, esse cara vai estar lá dentro, às vezes, dentro do seu negócio, pegando coisas reais, do dia a dia ali, situações que isso aqui não funcionou, precisa fechar o espécie, então, se o cara entende do negócio, para transformar aquele entendimento em sistema, ou em demandas para o sistema, ou em configurações, planificações e implantações. Eu acho que esse, para mim, é o profissional que está mais em déficit. Para esses profissionais que estão nos ouvindo agora, olha a oportunidade que tem no mercado aí, né? Se formar quanto ao negócio. Vocês têm que saber do técnico, óbvio, é o que vai te dar o parâmetro ali, até para você entender o lógico. Mas é se formar, se preparar para isso, né? É a TI de hotelaria, nesse caso. O cara vira uma TI de hotelaria, não uma TI genérica. E aí, só acho que esse cara, eu vou te falar, esse cara é valioso. Porque essas pessoas brigam com ele. Exato. Por que eu criei a Hub? Eu criei a Hub Pela justamente dificuldade de ter esse mercado. porque eu tive essa dificuldade na minha época de gestão. Quando eu era um diretor de tecnologia numa grande empresa, cara, era muito difícil. E aí, Nayara, esse desafio que lhe disse, que, poxa, sempre foi time, eu fui pensando assim, pessoal, eu não consegui encontrar uma empresa que me entrega aquilo nichado. Pô, empresas de TI que entrega de forma ampla e aberta, tem várias, mas nichado dentro do segmento de hotelaria, turismo, multipropriedade, condomínio, os parâmetros que temos, olha, eu não consegui encontrar. O Fiat Lux fez oportunidade de negócio. E aí criei, eu tenho um time comigo aí que me acompanha há muito tempo, e aí sim, mas foi essa oportunidade que vi. E o mercado não entrega, não consegue, até hoje não consegui encontrar. Né? Tem uma oportunidade, está aí para todos. Fiquem 15 anos aí, como fiquei, e monta uma empresa para você. Mas realmente é muito nichado o trabalho que você faz. Você entra na empresa e ele consegue resolver, ele consegue estruturar de fato, assim, é quase que assim, o gestor, ele esquece a parte de sistema, implantação, tudo aquilo ali, esquece, resolver isso e tipo assim, ele vai preocupar com outras coisas. Isso é muito bacana porque fala a mesma língua, né? Isso é difícil de fato de encontrar. Por isso que eu falei, no início a gente falou sobre muito assim, um diretor de tecnologia, para mim, ele é fundamental e ele é caro. Então assim, isso não dá para ser pago, né? Todo empreendimento consegue bancar isso, né? Não consegue pagar essa conta, né? Então acho que isso de fato é a pegada da Hub, né? Acho que pegou um nicho, pegou uma lacuna interessante. Para o TI do empreendimento, acho que a gente percebe que existem ainda oportunidades, né? A gente falou de planejamento, desse valor que essa área tem que ter ainda dentro do mercado. Eu acho que a gente ainda tem mais espaço para ter mais voz ainda dentro do mercado. Né? Quando você vai em eventos, assim, eu vejo muito isso, você vai em eventos do setor, não da hotelaria, porque a hotelaria é muito ampla, tem os PMS e tudo mais, mas no setor de multipropriedade eu sinto falta desse protagonismo merecido da tecnologia. Tanto dos profissionais de TI quanto dos fornecedores mesmo. São pouco requisitados, né? Eu acho que tem muita gente boa dentro desse mercado que poderia contribuir muito em feira, contribuir muito nessas associações, infelizmente. Mas aí a gente olha para trás e começa a entender o porquê disso. Nós não temos uma associação de TI. Você tem CREA, você tem um CRM, você tem uma série de associações de profissionais. TI não conseguiu montar isso. Eu acho que é pelo perfil do profissional. Completamente. Mas é um lado muito técnico. Completamente. Então, quando o Júnior falou sobre essa questão de visão de negócio, eu vejo isso como uma competência. Assim como tem competências técnicas, que são trabalhadas, o cara tem que saber desenvolver, mexer com rede, enfim, essas coisas. E tem as habilidades comportamentais, que é a visão de negócio, empatia, comunicação, que falta trabalhar muito nesse perfil técnico, eu acredito. Também acho. Porque isso é uma dificuldade. O desenvolvedor ele tem que fazer uma tela. Ele nem sabe onde essa tela vai ser aplicada. Ele não tá nem aí pra
isso. Quando você coloca esse cara dentro dessa realidade, fala, nossa, É para meu isso trabalho que tem vocês... impacto, então eu preciso entregar isso da melhor forma. Mas né? é o senso de pertencimento, é olhar para o todo, né? É ter essa possibilidade. Eu acho que é um perfil do próprio profissional que a gente precisa trabalhar e falar sobre isso também, para tentar mudar isso, mas é uma oportunidade de se destacar com certeza, como você disse. Sim. Concordo. Eu também acredito, Edson, que essa expansão da multipropriedade foi o que a gente disse, né? Começou a hotelaria com as redes com prédios próprios, muitos hotéis independentes familiares, aí depois o Condotel fez aquele boom, né? Hoje é a multi, né? Eu acho que o avanço da multi, eu acho que vai possibilitar essa maturidade, vai amadurecer muito o setor, principalmente a partir do TI, porque é muita informação para ser compilada e de forma rápida. Eu concordo. Então eu acho que é uma oportunidade de fato, ó, a TI está aqui e vai resolver seu problema. Eu concordo sim, Fernando. E o que está contribuindo, o que vai contribuir para isso, é o perfil dessa nova geração. Você tem essa geração, essa galerinha nova que está vindo aí, olhando para a tecnologia, eles têm um perfil muito mais questionador, né? Eles vão muito mais em si para entender o porquê. Eles querem saber o propósito. E quando você quer saber o porquê, quando você busca os propósitos, você começa a inserir dentro do processo. E espero, no sentido mesmo de esperança, que essa galera se insira nisso aí e formatem este modelo para que quebre essa modelagem do profissional do TI, que meio que se isola naquele quartinho escuro e que é aquele cara que só fica... o cara fica no porão. É bem isso, no quartinho, não quer falar com ninguém. Só manda um e-mail para ele. Não, eu sou assim, né? Eu trabalho para que isso não... É a sua natureza. Né? Mas todo mundo, de técnico, todo mundo, você generalista, não, mas isso é incorreto. Maioria. Mas a maioria é aquele cara que não quer entender os porquês, que não quer sair para fora. Ele quer sentar, desenvolver, entregar e não quer fazer... Ele não quer relacionamento. Eu acho que é bem isso. Ele não quer se relacionar. Ele quer pegar uma demanda, executar, entregar sem saber da real na ponta que entregar, sem a consequência daquilo e tal. Ele quer ficar, tipo assim, numa bolha, né? E eu entendo, porque é um trabalho de muita concentração, normalmente tem muita concentração. Estressante. É estressante. Então eu entendo os porquês, mas eu acho que isso já está mudando. Eu acho que está quebrando com essa geração, por isso que eu até por ritos, né? O próprio desenvolvimento foi criando um modelo diferente, a metodologia ágil, então você tem contato direto com pessoas, todo dia reunião, planejamento, sprint, você tem... Então assim, hoje o rito de desenvolvimento ele tem muito mais comunicação. Tem mais etapas. Tem mais etapas em comunicação, então assim, você acaba tirando aquela pessoa daquela zona de isolamento, né? Que realmente acontecia isso muito passado. Isso não gosto falando de dev, né? Na verdade é um perfil mais isolado nesse sentido, mas está muito vinculado à dev, né? Que realmente sempre teve esse perfil. Mas eu vejo que está mudando de fato, É um cenário positivo aí, isso até trouxe, na verdade acho que até a gente hoje tem uma dificuldade de encontrar, mas muito menor que já teve, por exemplo, pós-pandemia, na época da pandemia, de encontrar dev, porque a pandemia ela foi resolvida muita coisa com tecnologia, foi muita coisa com tecnologia, então teve que virar muito rápido. Teve que virar muito rápido, então tudo que era físico virou online, virou digital, então você teve que ter um transformo, então aquilo gerou um boom no mercado. Eu acho que isso abriu muita cabeça de dev para poder, assim, para se relacionar, para entender problemas, porque não tinha uma receita pronta de resolução de nada. Os devs tinham que mergulhar no problema e ver. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco disso, tirou os devs de um pouco dessa bolha, né, desse isolamento. Exato. E trouxe para o jogo, né, de forma mais participativa. Eu acho que tem um pouco disso aí também. Em relação a tendências que vocês percebem, assim, tendências e futuro do TI na hospitalidade, tecnologia mesmo, né, nesse setor? Nayara, hoje a gente tem a IA batendo na porta aí, mas eu vejo a IA o seguinte, ela não é mais um futuro, ela é uma realidade que está aqui e está presente, né? Eu sempre boto uma lupa quando o pessoal fala assim, cara, isso é uma tendência, isso é um momento que está passando. Não, ela chegou e está aqui, é uma realidade que a gente tem que lidar com ela. Mas de que forma que a gente vai lidar com a IA dentro do negócio? Como é que você vai viabilizar isso? É só chegar, botar um modelo de IA aqui dentro? Quanto custa isso? O que ela vai rentabilizar para o negócio? O que ela vai trazer de valor, não só monetário? Esses colaboradores, essas pessoas, elas têm letramento digital para os articulistas, eles não têm.
nem entrei nessa seara, que é uma outra tão vasta para a gente discutir. Mas assim, de que forma que você vai inserir a IA dentro do teu negócio? De forma que ela se viabilize, de forma que ela se pague, que ela traga realmente aquela proposta que é de inovar, que é de trazer ganho para a operação. Este é o grande desafio. Contratar uma IA, a gente contrata. Abre aqui o teu chat de busca e põe na IA para determinada entrega. Você vai ver trocentas. Algumas são meio feitas, algumas lá só mascaram e falam que é IA, mas no fim não é. Mas tem muitas outras que são excelentes. Mas aquilo é aderente? O seu time está preparado para assumir aquilo, para trabalhar uma IA? Essa é a discussão. Isso tem que ser pautado, né? Ela vai trazer realmente ganhos para o teu negócio? IA por IA, meu bem, fica no papel. Na verdade, o acionista, o dono do negócio, ele quer saber, vai trazer dinheiro, vai deixar dinheiro, e é óbvio, todo negócio tem que deixar dinheiro na mesa. Então não faz sentido você ter um negócio, vai abrir uma ONG, vai ser assistencialista. Essa é que se pauta. O que nós temos que observar e o que nós temos que olhar é quanto isso vai dar de resultado para o teu negócio. Então essa discussão é que eu vejo que ela ainda não está acontecendo na maturidade que ela precisava acontecer. Nem algumas discussões do TI em si ainda não atingiram maturidade. Por isso, coisas básicas como o sistema, por exemplo. Eu ia colocar isso agora. Que bom que você falou. Hoje nós não temos, na maioria dos hotéis que eu visito, que eu vejo, que eu atendo, nós não temos uma rede estruturada. E eu digo do básico, pessoal, lembra do cabinho que eu te falei, da pontinha do RF45? Cara, ele não tá funcionando, você não tem o melhor de qualidade. Agora, como é que você vai colocar uma IA lá para rodar? Tem questão do público então, assim, também. vamos começar preparando o chão de casa, e aí o nosso negócio de hotelaria, são poucos hotéis, são poucos produtos que entregam aquilo que realmente precisa ser entregue, no mínimo para rodar, né? Então, quando a gente passar deste nível básico, aí eu acho que a gente tem que falar de inovação. Mas respondendo para a inovação, a IA é uma realidade. Eu acho que ela, olhando para todas essas premissas que coloquei aqui, ela é o nosso futuro, é aquilo que é um universo tão vasto. Eu estava brincando ontem no chat GPT, assim, a possibilidade de trabalho, a possibilidade de interação, meu Deus, aquilo é abismal. É abismal. Então, se você traduzindo aquilo para o teu negócio, a oportunidade para você se diferenciar do mercado é muito grande, é enorme, né? Agora você tem que estar, primeiro, conectado, preparado para aquilo e com um time que sabe usar a ferramenta. Tem um ponto também que eu acho interessante, antes do João pontuar, é que assim, ela pode possibilitar inúmeras coisas, tanto agilidade de processos, automações, escala de muita coisa que dê para escalar e faça sentido para o empreendimento. Mas olhando a nível de atendimento para o cliente, aquilo tem que fazer sentido para o empreendimento, para o público que ele atende também. Né? Quando a gente gravou com o Zubaran, eu lembro que ele falou isso e fez muito sentido. Às vezes você atende um público que se você colocar um IA, um totem muito... Esquece, não vai adiantar nada. Ele vai ficar, assim, ele vai se sentir hostilizado, assim, vai falar, mas eu não sei mexer, porque o público não sabe mexer com aquilo, ele prefere alguém que atenda, porque é uma pessoa simples, ou não tem conhecimento, enfim. Então, acho que esse conhecimento do público também faz sentido, pra gente direcionar até o que a gente faz. Por exemplo, falei do totem. Claro, o totem ele tem um propósito de agilizar a fila, você consegue acompanhar, é básico. Mas se for uma coisa muito, uma tecnologia que assusta, às vezes você vai conseguir repelir o seu usuário. Se não for aquilo que você quer, se o seu público não tiver, vai ficar por aqui. A tecnologia acho que não pode invadir as relações, né? Acho que é bem isso, na verdade. Manter esse equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, porque fica tudo muito automatizado. Eu, particularmente, eu tenho muita IA atendendo muito bem, e às vezes você nem sabe que é IA, eu concordo. Mas chega um ponto que você precisa falar com a pessoa. Não precisa da interação. Precisa da interação. Então, eu acho assim, que não pode passar. Agora, IA especificamente, eu vejo muito assim, ainda está embrionário. O que pode chegar. Eu falo assim, o recurso está aí, está no mundo de todo mundo. Acho que todo mundo, principalmente quem é de tecnologia, tem que ver vantagens e já virou um super profissional. Nós temos aqui hoje profissionais que viram um super profissional com o IA.
O cara tá produzindo para 2, 3, Potencializou, né? porque potencializou demais. Muita coisa que ele fazia manual, por exemplo, formatação de documentos, coisas que ele já fazia, ele consegue fazer isso de forma muito rápida. Codificação. Codificação, nós temos casos de pessoas que não são devs, que fez programas que ficou codificado. Então, assim, eu acho que a IA é um superpoder para um super profissional. Eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? Um cara medíocre, ele não vai, a IA ele vai dar uma leve vantagem para ele, mas um cara que é bom e sabe, tem propósito, vamos falar de negócio, um cara que conhece IA e conhece do negócio de tecnologia para hotelaria, ele consegue converter aquilo tudo como um produto que resolve um problema na ponta. Mas então eu acho que é muito isso, mas ela está muito embrionária ainda. A gente vê clientes fazendo muita coisa, tem muito cliente que está na vanguarda, fazendo muita coisa, mas não é a realidade ainda do mercado. O mercado ainda não usa IA. O que a gente usa de IA hoje, basicamente, é coisas pessoais. Então, por exemplo, vamos falar de TI mesmo, na básica, né? Vamos falar sobre uma configuração no computador. Estou falando de um caso meu específico. Meu menino gosta de jogar e eu precisava fazer uma configuração na placa-mãe lá por causa de uma incompatibilidade com uma placa de vídeo. Cara, eu comecei a perguntar, tirar foto também, olha essa mensagem, por quê? Ah, não, você está usando a placa tal, vai no menu tal e faz isso. Ah, qual o modelo exato da sua placa de vídeo tal? Então você vai fazer isso. Cara, ele foi entendendo imagens e a situação e trazendo. Gente, isso aí é um ganho absurdo, porque como você conseguiria fonte de dados e extrair, mesmo que você tenha conteúdo, extrair aquilo de uma forma tão sintética, daquela velocidade para entregar. Então esse ganho eu acho que ele traz para todos, não só para a tecnologia, ele traz para todos. Agora, o que eu digo é pegar IA e virar resultado na veia. Isso ainda são poucos que estão fazendo isso de forma massa. Você vê muita gente fazendo coisas para atendimento, isso sim, mas transformação em processamento de dados efetivo, análise de fato de massa de dados para trazer resultado, para trazer estratégia. Então, nessa linha, ainda a gente está embrionário, mas eu acho que é o futuro, ainda está no caminho. Acho que de fato é uma coisa que está sendo maturada, mas a tecnologia para isso tem, e só que de fato ainda não está sendo utilizado. Então o que você acha que é o futuro? Eu acho que assim, é uma coisa maçante falar de IA, é maçante, é uma coisa batida, mas para mim a gente está usando ainda um fragmento do que ela é capaz, do que ela é capaz de entregar, meu ponto de vista. O que é legal também, eu tive a curiosidade de mexer com o agente GPT, né? Sim. E eu senti a dor da nossa governanta lá são 780 quartos, então é um volume muito alto, né? Então, com o agente você consegue configurar ele para fazer a distribuição de quartos. Bacana. Então, quer dizer, ela economizou 1 hora da vida, 1h30 da vida dela, ela não precisa entrar às 6h30 da manhã mais. Ela joga no agente e o agente ele já faz esse plano de andar. Ela coloca o PDF dividido por bloco, a quantidade de camareiras que ela tem. Ah, tenho 30 camareiras hoje e 600 quartos. O próprio agente distribui. Aí não bastando, o que você pode fazer? Ele te manda num Excel. Elas preenchem a quantidade de enxoval que foi demandado naquele dia, que vai ser retirado e enviado para a lavanderia. Dá para tirar foto da planilha preenchida e ele entende a quantidade que saiu. Então, quer dizer, você já adianta o seu orçamento, você já está fazendo a gestão de custo e despesa. Olha aí. Então, mas você está vendo que isso aí, uma iniciativa de um profissional pessoalmente, ele consegue ter esse tipo de ganho. Ele fala para você, então, o bom profissional, ele é um super profissional, porque o cara, ele usa aquilo... Ele não normatizou ainda, né? Mas não é algo que ainda está, tipo assim, ferramentas de massa que pega a massa e traz resultados efetivos. Sim. Tem muita gente fazendo isso, tem muita gente que está muito dianteira. Clientes nossos estão fazendo isso muito bem, está a ponto de entregar coisas de extrema relevância para esse sentido. Então, a série, não vou falar em detalhes porque tem uma estratégia do próprio cliente envolvido nisso, mas está fazendo um trabalho muito interessante nisso. Só que ainda são casos muito isolados, que estão fazendo isso. Isso não é uma coisa que está impactando como deveria na minha visão. Né? Poderia estar num nível muito superior. Então, eu acho que precisa escalar mais, precisa ser maior ainda o uso disso. Ainda é pequeno, ainda acho muito baixo pelo que pode. Mas realmente muito bacana. É uma ferramenta que não tem como, cara. Ela é um super poder. Ela é um super poder pro cara que é diferenciado, sem dúvida. Bom, e pra gente encerrar, já ir pro final, né? Passa rápido, pedir pra você contar um caos da hotelaria aí. Um caos? Um caos. Nossa, hotelaria o que mais tem é caos. A gente tem que uns podemos contar, outros não. Mas pega leve. Não me envolvo nele, tá? Eu disse que é possível. Mas pessoal, não, tem sim, tem alguns interessantes, engraçados. Mas eu vou contar um que me marcou muito, porque foi no meu início da minha jornada, quando
quando eu vim para Caldas Novas, né? Eu, como disse, eu vim de uma empresa, de uma indústria de telecom, onde era tudo procedimentado, você tinha regras, você tinha, enfim, tudo muito bem organizado, tinha seus desafios, mas era mais estruturado, por assim dizer. E quando eu cheguei aqui, em Caldas Novas é uma cidade interior, muito a Brasília, mas é uma cidade interior. E quando você tem uma temporada, essa cidade ela quadriplica a quantidade de pessoas, né? Você tem Brasília toda aqui dentro, você tem Goiânia toda, Uberlândia, São Paulo, você tem toda a região aqui dentro de Caldas. E isso cai o serviço, internet esquece, telefonia nunca. E aí eu tinha acabado de assumir, estava me inteirando disso tudo. E um belo dia, num sábado, para ser mais preciso, tinha um grande parque aqui da cidade, no qual eu era responsável, parques e hotéis. Esse parque parou e a hotelaria parou junto. O parque estava com 3.000 pessoas dentro do parque e mais umas 500 do lado de fora para entrar, né? Bom, vocês podem imaginar o sofrimento. O gerente do parque me ligando. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Aí eu vou contar, porque o Júnior participou disso. Não sei se você se lembra, Júnior. Acho que foi uma temporada de carnaval. Parou tudo. E aí, cliente querendo consumir, cliente querendo pagar, cliente querendo entrar, e enfim, o caos. Bom, reunimos todos numa sala, num QG. Aí o Júnior foi, seu pai foi, e todos os gerentes. E colocou a gente sentado em um telefone celular ali, olhando para aquele telefone. Exatamente. Você lembra disso? E aquele telefone ali, eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer com esse telefone? Ele liga o dono da empresa, o sócio proprietário da empresa. Quem é o menino do TI? Eu sou o menino do TI, né? Eu falei, meu Deus, sou eu. E aí, pois é, eu vou ter que sair daqui de Goiânia para ir resolver problema teu, é isso? Eu disse, não, senhor. Não resolver, já estou com as pessoas certas aqui, que a gente já está procurando a solução, já começamos inclusive. Você não entendeu? Meu parque está parado, meus hotéis estão parados, o que você está fazendo aí sentado até agora mexendo? Já levantamos os 3, ficou os gerentes e já fomos resolver. Bom, resumo da ópera, graças ao Júnior, graças ao Lincoln e todo o time envolvido lá de tecnologia, em 30 minutos colocamos a operação no ar. Em 2 dias, 3 dias, resolvemos a causa raiz, que era um problema crasso. Mas isso exemplifica tudo isso que a gente está falando. Eu assumi um TI totalmente desestruturado. Você tinha servidores espalhados em todos os hotéis. Você tinha uma rede que o cabinho, que eu sempre falo nele, era plugado direto. Você tinha um time que não tinha as competências necessárias para tocar aquela operação. Então, olhando para isso, nós fizemos aí, começou realmente parcerias, realmente entendendo do contexto, realmente entendendo daquilo que a gente precisava fazer, e tudo isso que nós falamos aqui retrata muito o que aconteceu. Sim. Isso foi algo que marcou. Essa fala sua, essa história me fez pensar uma outra coisa. O TI, eu acho que ele tem uma dificuldade de linguagem, quando ele explica algo e às vezes um gestor acima, o dono, não vai entender o que você está explicando. Porque ele não tem ninguém dele. É o que a gente fala aqui dentro, que o bem feito é melhor que o bem explicado. Quando você está tudo bem feito, você não precisa nem explicar o que está acontecendo. Ele não vai saber, ele não quer saber, ele não vai entender. Eu acho que o TI também tem um pouco, talvez, esse aspecto essa dificuldade da linguagem. Traduzir. Mas aí um cara de negócio consegue fazer essa tradução. Por isso que eu digo também, é mais um dos papéis para mim do diretor, né? É fazer essa comunicação ficar fluida. Não é legal porque você fala com um cara técnico, não, cara, é com suíte e tal, não sei o que. Não, esquece. Você fala isso mas no empreendimento, ele não precisa saber. Não vai rolar. Então, o gestor vai pegar isso de uma forma vai ter com certeza ações muito mais assertivas na resolução do caso, mas também vai trazer essa comunicação de uma forma, ou fazer um plano B, fazer algo de fato, né? Por isso que hoje, exato, por isso que hoje o perfil de um gestor de TI, um diretor de TI, o soft skill dele tem que ser para negócio. E óbvio que ele tem que ter o entendimento técnico para saber, para falar, para orientar time, para se envolver, né? Ele tem que saber do técnico, ele tem que ter essa formação primária. Porém, ele tem que ser de negócio, ele tem que ser o cara que senta numa mesa e consegue pegar tudo aquilo, switch, rede, throughput, sistema, banco, lock de banco, pegar tudo aquilo e traduzir e falar assim, olha, deixa eu te falar, parou, foi por causa de
falta de investimento, foi por causa de erro humano, foi por causa disso, mas vai ser corrigido em tanto, com o valor de tanto, e você vai ficar despreocupado daqui 2 dias. É isso que o cara tem que falar, é isso que ele tem que trazer. Esse é o soft skill, esse é o papel do gestor atual. E trazer inovação, né? Sem dúvida nenhuma, né? Que para mim o principal ponto é sustentação e inovação. Então, entendendo lá de novo a dinâmica, o projeto, o plano da empresa, trazer de fato inovações alinhadas com a estratégia da empresa. Acho isso importante. Então, eu acho que a TI bem estruturada, a gente fala de forma geral, ela vai. Então, para mim, a cabeça é o principal ponto. A cabeça é o principal ponto, porque o resto pode ser resolvido com parcerias, com terceiros, sim, claro, com uma série de coisas, mas tem que ter uma cabeça com uma estratégia de negócio que entende, que consegue traduzir aquelas necessidades de sustentação e inovação em tecnologia. Eu acho que esse é o cara, para mim, que é o fundamental dentro da área de tecnologia. Para mim, isso é o principal. Perfeito, maravilha, gente. Bom, Edson, te agradecer por estar aqui com a gente, conversando, né, nesse papo tão importante e com tanto ensinamento, tanta dica, né? A gente falou de muita coisa importante, acho que não só para os profissionais, mas para os empreendimentos também pensarem. Te agradecer muito mesmo por estar aqui conversando com a gente. Júnior também, primeira vez, né? Está aqui com a gente conversando, também trazendo a visão dele. Fernando também, obrigada. Foi mais longo esse, hein? Foi, esse foi, acho que foi mais longo, na verdade. Mas tinha que ser também, né? Se a gente não falasse do que a gente faz também. E olha que achei que a gente poderia, né? Uma sugestão, dar umas 3, 4 versões aqui. Nem tem muita coisa pra falar, muito caos pra contar. Vai ter segunda temporada, essa volta. E bom, agradecer também os patrocinadores, né? O Cicobi do Centro BR está com a gente desde o primeiro episódio também, fomentando o mercado, ajudando a gente nesse aspecto. Né, trazendo essas parcerias também muito boas em relação às instituições financeiras. A gente sempre exalta o Cicobi aqui, porque de fato a gente tem essa proximidade com eles aqui da agência de Caldas Novas, né, do Cicobi no Centro BR. E a Livá também, cliente, né, parceiraça, está sempre junto. A Livá, acho que é muito difícil alguém não conhecer, mas é uma empresa que faz gestão de administração hoteleira de empreendimentos incríveis de multipropriedade. Então conheçam também, vai ter QR Code de todos esses patrocinadores na nossa tela. Agradecer sempre também o Colégio C3, que ajuda a gente nessa estrutura do podcast, né, para fazer tudo isso realidade. E eu sempre peço também, para além disso, para a audiência comentar, sugerir convidados, temas para a gente trazer. Né? Acessar todas as nossas redes, compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal e também dos nossos convidados aqui para conhecer mais do trabalho deles, né? Principalmente LinkedIn, que é o que a gente mais atua. E até a próxima. Muito obrigada a todo mundo. Tchau.